Nós vamos ler 3 versículos: o 13, o 15 e o versículo 17. E também vamos ler em Romanos, capítulo de número 11, verso 36. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos encontrar Mateus, verso de número 13, diz assim. Aleluia, todos se encontraram? Amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O verso de número 15 diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E o verso 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Quantos podem dizer amém? Amém. O verso de número 11, Romanos capítulo 11, verso de número 36. Glória a Deus, não tem pressa, podemos ler calmamente. Prometo que não vou ser cansativo aos irmãos. Romanos capítulo 11, o verso de número 36. Diz assim o texto da palavra de Deus, também está no telão. Romanos 11, 36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E a igreja confirma dizendo: amém. Repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio da oportunidade de aprender sobre o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Como já foi dito, embora recebi pela fé a honra de chamar pastor Romualdo, nós temos sido chamados de pastor há 20 anos, mas nós temos recebido o privilégio de servir ao Senhor como presbítero. Porém, há 23 anos servindo ao Senhor como missionário no reino de Deus. Deus me resgatou dentro do sistema prisional, onde eu passei um período de 9 anos preso. Foi ali que eu conheci o Senhor Jesus. No final da minha jornada, o Senhor estendeu sua mão para mim e de forma sobrenatural Ele se revelou e me resgatou, perdoando todos os meus pecados. Deus fez tanto por mim que eu não conseguiria tempo hábil para falar, e eu preferiria deixar isto para um outro momento, porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo final da igreja na terra e que ainda precisamos conhecer a Jesus, precisamos ouvir falar de Jesus, precisamos nos debruçar sobre este que é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador eterno, que perdoou os nossos pecados e foi para o céu preparar lugar para que possamos com Ele morar. Quantos estão preparados para encontrar com o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Então, eu quero poupar os irmãos de contar a minha história e quero falar um pouco daquilo que o Senhor Jesus tem aquecido ao meu coração. E o tema desta mensagem: quem é este Cristo? Glória a Deus. Nós lemos algumas referências aqui em Mateus capítulo de número 16 e pulamos aqui as respostas, mas vamos às perguntas. Jesus, ele estava indo a Cesareia com os seus discípulos e no meio do caminho, no percurso, no trajeto, ele perguntou para eles: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele estava dando aos discípulos a oportunidade, através de um estímulo, estimulando eles a responderem à opinião pública daquela época. Jesus estava estimulando eles a responderem a respeito daquele que havia se revelado a eles, chamando-os para andar com ele. E a forma como Jesus perguntou
deu a oportunidade de forma diversificada responderem. A resposta que eles deram é: dizem aí que o Senhor é João Batista. Aqui há uma certa incongruência, porque João Batista e Jesus, eles eram contemporâneos. Não eram só contemporâneos, eles eram parentes, porque João Batista era primo de Jesus Cristo. João havia sido morto por causa da sua trajetória de profeta, onde ele encarou de frente o seu ministério, apontando o rei Herodes de adultério, e isso culminou em sua morte. Mas os homens naquela época não conseguiam diferenciar a pessoa de Jesus da pessoa de João Batista, e aqui nós encontramos os confusos, aqueles que não sabem de fato quem é Jesus e dão uma opinião aleatória qualquer. Estamos vivendo tempos onde as pessoas dizem qualquer coisa de Jesus, sem nem conhecê-lo, sem nem buscá-lo, sem nem procurar ouvir aquilo que é a Escritura, que é a fonte primária que temos hoje, que fala de Jesus. Mas outros, eles disseram: tu és Elias. Havia no coração do povo judeu a manifestação da pessoa de Elias prometido. No livro de Malaquias nós encontramos dizendo que haveria alguém que veria na unção, no espírito, na autoridade de Elias. E Jesus depois respondeu aos discípulos que Elias já havia se manifestado, e era João Batista. Então outros estavam respondendo: tu é o filho do homem, tu é Jeremias, um dos profetas que também teve grande relevância na história de Israel. Haviam aqueles que diziam: tu é algum dos profetas. Quando Moisés estava na terra, havia a promessa de se manifestar alguém semelhante a Moisés. O próprio Moisés diz: no meio do povo se levantará um profeta semelhante a mim. Se puder, não precisa pôr fundo não, por favor. Amém? Eu acho que me distraio mais e acaba confundindo os irmãos também. Eu não sou um pregador, eu sou mais um expositor da palavra de Deus. Então não põe fundo, por favor. Amém? No final a gente até canta um corinho. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu sei que faz muita diferença quando o pregador está acostumado. O pastor me autoriza a abrir mão, né? Amém. A pergunta de Jesus é: quem dizem o povo, a opinião pública, as pessoas por aí? Porque os discípulos estavam manifestando o conhecimento que eles tinham tido de Jesus. Eles estavam compartilhando com as pessoas a experiência que eles tinham de Jesus. Então, nem eles sabiam dizer de fato quem era Jesus. E hoje nós podemos estar aqui, meditando nesta palavra, procurando até mesmo responder dentro do nosso coração: será que nós conhecemos Jesus? Eu pergunto a vocês: será que você pode dizer quem é Jesus? Qual é a sua opinião acerca de Jesus? Que experiência você pode compartilhar para as pessoas da sua família, na sua comunidade, sobre a pessoa de Jesus? E nós vamos encontrar muitas pessoas com dificuldade de responder. Eu tenho perguntado para as pessoas: quem é Jesus para você? E as pessoas conseguem dar apenas respostas genéricas. Jesus é o Salvador, Jesus é o homem que se manifestou, que nasceu de uma virgem. São respostas genéricas, mas a Escritura tem muito mais a nos oferecer a respeito de quem é Jesus. No verso de número 15, nós vamos encontrar Jesus perguntando: quem dizes vós que eu sou? E Simão Pedro, a opinião pública estava confusa, não sabia quem era Jesus. Os fariseus, as pessoas daquela época não sabiam quem era Jesus. Mas e vós? E vocês, meus seguidores, meus discípulos, que andam comigo aqui? Eu creio que eles estavam andando com Jesus aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Eu não vou dizer que é mais nem menos, mas vamos aqui para esse período entre 2 anos aproximadamente, ou menos, porque Jesus andou com eles durante 3 anos e meio. Já dava para eles terem tido uma experiência pessoal, já dava para eles terem tido um contato físico, abraçado, tocado, ouvido, estado com Jesus, e já podia ter no coração algo a dizer.
Mas Simão Pedro dá uma resposta: tu és o Cristo. Aqui nós vemos o impulso. Ele foi estimulado a responder, ele foi estimulado a dar a sua posição acerca de Jesus, mas de ímpeto respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Quantos sabem que Jesus é o Cristo? Quantos sabem que Jesus é o Filho do Deus vivo? Nós nos confundimos com muitas teologias por aí, que tentam dar informações teológicas, técnicas sobre Jesus, porque nós aprendemos a reproduzir aquilo que dizem, aquilo que falam, aquilo que pregam, mas de fato, qual é a sua experiência? O que você pode dizer sobre Jesus Cristo? O que você pode falar? O que vem ao seu coração quando você responde quem é Jesus? Hoje nós estamos carentes de ouvir mensagens sobre Jesus. Ouvimos sobre os seus milagres, ouvimos sobre as multiplicações, ouvimos sobre as curas, ouvimos sobre os ensinos, mas são tantas coisas que nós mesmos não conseguimos memorizar. Ficamos apenas no copia e cola, reproduzindo aquilo que acreditamos ser verdade, mas precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus, precisamos ter um vínculo de intimidade com Jesus. Mas quem é de fato a fonte dessa informação para Pedro? Jesus vai responder no verso de número 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, não foi a natureza externa humana, a opinião pública, nem seus próprios sentimentos, nem seus próprios pensamentos, nem o sangue, nem sua alma, nem suas emoções. Quem te deu esta revelação foi o meu Pai que está nos céus. É o Pai que se revela, é o Pai que se manifesta, é o Pai que se dá a conhecer. Quantos podem dizer amém? O Pai quer se dar a conhecer a nós. Ninguém nunca viu o Pai, por isso Ele enviou o seu Filho para se revelar através do seu Filho. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para nascer de uma virgem, surgir entre os homens incontaminado, de forma que de manifestação sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo. Hoje nós poderíamos estar falando um pouco sobre outros temas e outras coisas, mas eu digo aos irmãos, não tem tema mais importante do que falar de Jesus. Numa comunidade carente hoje, onde as pessoas estão com fome e com sede de libertação emocional, de libertação espiritual, de problemas que estão surgindo na comunidade, como o pânico, o medo da guerra, e estão vivendo tempos de terrores espirituais, de perseguições espirituais, e o único que pode dar libertação para a comunidade, para a sociedade, para o homem, para o mundo, é Jesus Cristo, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade revelada do Pai. Simão Bar-Jonas, o Pai te revelou, o Pai te deu a conhecer. Foi o Pai que plantou no seu coração. De Simão não haveria como ele dizer com tanta propriedade se o seu Espírito Santo não houvesse impactado seu coração. Quando você disser quem é Jesus, que seja pelo Espírito Santo impactando seu coração, porque se for pelo Espírito que vai sair de você, vai ser como um rio de águas vivas fluindo do seu ventre, e as pessoas vão ouvir, e vão beber, e vão se saciar, e vão se contagiar, e vão ser impactadas pelo poder desta revelação. Oh glória! Não há outro que pode dar libertação senão Jesus. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus transforma, só Jesus liberta. É necessário uma libertação plena. Estamos vivendo um tempo onde a tecnologia está substituindo o conhecimento da palavra de Deus. As pessoas estão distraídas pelos pixels da tela do celular, da televisão, do videogame. A contaminação é visual, a contaminação é auditiva. As pessoas estão contagiadas pelo impacto que o mundo está gerando através da tecnologia. Mas se existe algo que pode sucumbir todo este conhecimento carnal, secular, mundano, satânico, é Jesus Cristo, é o conhecimento da palavra, é a salvação que vem do céu para nós.
vem pelo Espírito, e precisamos ouvir, porque não existe fé sem ouvir, aleluia. Está escrito, Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem por onde? Vem por ouvir. Ouvir o que? A palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte do conhecimento, Ele é o próprio conhecimento. Quando João foi escrever o seu evangelho, o evangelista João já se pôs nas mãos de Jesus, pela orientação do Espírito, a escrever olhando para o livro de Gênesis. O que havia de conhecimento, a estrutura teológica da época, era o livro de Gênesis, era o livro do Pentateuco, era a Torá. Então quando ele vai escrever o evangelho de João, no capítulo 1, diz ele, no princípio era o verbo. Quando você vai ler o livro de Gênesis, lá também fala, e no princípio criou Deus o céu e a terra. Essa era a revelação que se tinha até aquele momento, dada a Moisés. Agora João, ele tem algo mais, ele tem uma revelação maior, ele tem a presença do Espírito. Então ele escreve, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito pelo verbo. Sem o verbo nada seria feito. É o verbo, é Deus se pronunciando no Bereshit, no início, no princípio, no livro de Gênesis. E quando no livro de Gênesis você vai ver Deus dizendo haja, era Ele produzindo a palavra barar. Barar é uma palavra de criação, é um verbo criar, e Ele estava criando, e esse verbo era o próprio Deus, é o próprio Cristo que se fez carne. Então quem é Jesus para você? É o verbo, é a sabedoria, é a revelação dos pensamentos da vontade de Deus que se fez carne. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Quando me reúno com alunos intelectuais, professores e mestres, nós vamos para um outro nível. Nós falamos em um outro status de conhecimento. E eu faço uma pergunta simples, como para criança. Reproduza uma frase sem verbo. Eu vou te dar alguns substantivos, eu vou te dar porta. Produza uma frase sem verbo e utilize o substantivo porta. Vou te dar outro substantivo, caminho. Utilize uma frase sem verbo e pegue o substantivo caminho. Não tem como, porque sem verbo não dá para entrar pela porta. Porque entrar, você entrou, você está dentro. Sem verbo você não entraria. E ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e encontrará pastagens. Mas lá estava ele também dizendo, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o verbo que leva ao Pai, Ele é a porta que conduz para dentro, Ele é a palavra da revelação do próprio Deus. Ele não é uma revelação, Ele é a própria revelação de Deus. Então se você quiser ter comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito, você precisa do verbo, você precisa de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Ele foi ao poço de Jacó, no Evangelho de João, capítulo 4, e ele encontrou uma mulher. Ele dispensou os discípulos, deu uma missão para eles: vai comprar alguma coisa. Às vezes Jesus, ele quer ter uma reunião com alguém, e ele não quer impedimentos. Às vezes Deus vai a um presídio, e no meio de uma multidão ele fala com uma única pessoa. Ele foi ao poço de Jacó e era uma única pessoa, e ele pediu água. Ele não precisaria de nada, mas ele queria puxar um assunto com ela. Ele disse: mulher, dá-me de beber, tenho sede. A mulher, ela simplesmente o identificou pelas vestimentas, porque ele não disse quem era. E assim estão alguns, estão identificando Jesus pela aparência. Aqui, se tiver 300, 500 ou 1000 pessoas, vão dizer: Jesus está ali. Se tiver 2 ou 3, já não querem entrar, porque Jesus ali não está. Mas Jesus, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio.
Ali estava Jesus, ele e a mulher samaritana, e ela olha para a vestimenta dele, reconhece-o por causa das vestes e diz: como podes tu, sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Ela não sabia quem ele era, ainda não havia tido a revelação no coração. Quantas pessoas estão tendo um momento, uma oportunidade, recebendo um estímulo para entrar ao reino, entrar à graça, mas estão ainda cegas, confusas, não sabem o que está saindo daquela boca que veio do próprio Pai, a boca de Deus falando, mas ela não está ouvindo porque ela está vendo, olhando para a aparência. Então ele disse: se tu soubesses, mulher, quem te pede água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Oh glória! Alama Shiarokemal faz. Glória a Deus. Mas tu não tem balde, de onde tu vai tirar água viva? Jesus está oferecendo a oportunidade da existência dela, não é da vida, é da existência, da continuidade eterna. Porque a água viva é sair deste mundo, passar por ele e atravessar as mansões celestiais e atravessar os muros celestiais e adentrar as mansões celestiais e viver para sempre. Jesus está dando água da vida para nós aqui hoje bebermos. Vamos beber, aleluia. Porque mesmo pastor, eu encontro, depois de quase 2 décadas pregando, eu encontro pessoas na igreja que não sabem por que estão na igreja. Eu vejo pessoas sentadas em igreja que não sabem por que estão ali. Se você for fazer uma investigação, porque eu sou adepto da investigação pastoral, pessoa a pessoa. Como você começou, de onde você veio, quem é você, como você veio parar aqui, como você foi salvo. Porque essa investigação vai dizer muito. E às vezes 15 minutos de conversa você já descobre que aquela pessoa nem batizado foi nas águas. Tem pessoas que estão em igrejas aí, milhares de pessoas que estão congregando, que às vezes até estão tomando ceia e nem que se batizaram. Não se escandalize. No bairro de Bela Vista, em Bauru, quando estávamos ali morando, fazendo missões naquela cidade, a vizinha da frente, Deus por sua misericórdia nos coloca para encontrar pessoas. Elas vêm até nós, elas começam a confessar as coisas, é uma coisa misteriosa. Jesus faz isso. Eu já volto na mulher samaritana. Esta mulher, ela acabou conhecendo minha esposa, adentrou a minha casa e ela começou a conversar com a minha esposa, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: você é batizada? Ela estava falando que congregava numa determinada igreja. Ela disse: não, eu não sou batizada porque eu não sou casada. Eu falei, e ela te havia contado que estava tomando ceia. E eu disse: como que você toma ceia e você não é batizada? Ela disse: porque o pastor lá, ele dá ceia para nós assim mesmo. E eu falei para ela: mas você não é casada, seu marido não é crente, e você está tomando ceia porque você não sabe o que é a ceia. Voltando ao assunto, rapidamente. Depois daquele tempo ela procurou o pastor, ela disse que não iria tomar mais a ceia, que queria casar, conversou com seu marido aceitou casar com ela, parou de fumar, se batizaram, foram para a igreja e o marido se salvou também. Uma investigação que demorou menos de 5 minutos. Às vezes nós temos pessoas na igreja tendo uma oportunidade de receber um estímulo eterno, mas elas são atraídas pela música, são atraídas pelo conforto, são atraídas pela sonoridade, pela aparência, pelo visual, pela estética inicial, porque é muito bonito. Mas tem uma coisa que precisamos, além da beleza, além da música, além do som, além do conforto, precisamos ter um contato íntimo com Jesus. Precisamos trazer Jesus para perto. E na verdade, quando pensamos que estamos trazendo para perto, já é Ele dizendo: dá-me água de beber, porque sua alma é a água que eu quero. Eu tenho vida eterna, e você tem alma, eu tenho sede. Jesus é um homem no deserto que tem sede, mas ele tem sede de almas, e almas é que mata a sede de Jesus. Quando aquela mulher passou a perceber quem era Jesus, ela simplesmente perguntou a ele: aonde devemos adorar? Porque os nossos antepassados adoravam no monte.
E os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém, no templo. Jesus diz: está chegando a hora, mulher. O momento é chegado em que os verdadeiros adoradores que o Pai procura adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é a geografia, não é monte, não é templo. Não, precisamos do monte, precisamos do templo, mas não importa onde. Adorar ao Pai precisa ser em espírito e precisa ser em verdade, porque Jesus é a verdade e doa o seu espírito para aqueles que querem o adorar. Aleluia! Então seja aquele que o Pai já encontrou, não aquele que o Pai está procurando. Ele continua procurando, mas você, será que ele já encontrou? Será que ele já encontrou? Será que o Pai já teve aqui um encontro com você? Aleluia! Jesus faz uma pergunta simples: quem dizem os homens? Aquela mulher não sabia, mas ela tinha algo, ela tinha sede. Ela estava no tanque, no poço, um poço que Jacó havia demorado 20 anos para cavar, que demorou pelo menos mais de um século para produzir água, e que ali estava o momento do encontro com Jesus. Quem sabe hoje é o poço, e quem sabe você hoje não é a mulher samaritana, mas é alguém que veio buscar água. Você veio para beber e Jesus está dizendo: eu quero algo de você, eu tenho algo para te dar. Vamos fazer uma troca, você me dá a sua alma e eu te dou a vida eterna. Ela disse: então me dá dessa água. E Jesus disse: vai buscar o teu marido. E ali ela revela: eu não tenho marido. Às vezes nós pensamos que temos, às vezes nós pensamos que estamos bem, às vezes nós pensamos que temos riqueza, prosperidade, conhecimento, formação, nós já conquistamos, nós já realizamos. Mas quando Jesus faz a pergunta certa, quando ele faz a proposta exata, aquela que é necessária: vai buscar o teu marido, porque Jesus, ele quer salvar a família, ele não quer salvar só o indivíduo. Quando ele olha para você, ele está vendo seus filhos, seus netos, pais, avós, tios, toda a sua família. Então vai buscar o teu marido. Não tenho marido. Disseste bem, porque já tiveste 5, e o que você tem agora não é o teu. Aleluia. Às vezes Jesus, ele confronta, porque o que ele quer dar para nós precisa substituir aquilo que está sobrando em nós. Porque Jesus não vai colocar água viva em poço sujo. Jesus não vai colocar vida eterna em poço contaminado. Primeiro nós precisamos ceder, precisamos revelar. É Ele mesmo quem vai limpar, é Ele mesmo quem vai purificar. Mas precisamos dar acesso a Ele e dizer: vem, eu quero, entra, limpa, purifica, modifica, transforma, enche, 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 Jesus. Eu vejo que tu és profeta. Quando ela olha bem agora, ela não vê um judeu, ela não vê um homem desconhecido, ela não vê alguém que está simplesmente lhe incomodando. Não, agora ela olha e veja que tu és o profeta. E quando ela percebe quem é Jesus, e Jesus dá a ela a consciência, porque ali agora habita uma consciência de que aquele não é um qualquer, aquele ali é alguém que veio do céu, aquele homem que veio de Deus, que veio da glória, descortinar os mistérios da alma dela. Quem sabe Deus está descortinando os mistérios da sua alma hoje aqui, pela palavra. Quando Jesus pergunta: quem você diz que eu sou? Ele está olhando para a sua alma, ele está olhando para o vazio da sua alma, e ele está dizendo: eu vou te dar água viva, eu vou te encher, eu vou te limpar, eu vou te purificar, e eu vou te preparar para o encontro com o eterno. E é meu Pai que se dá a revelar aqui nesta noite. Aleluia. Quantos estão recebendo a revelação de Deus aqui nesta noite? Quando aquela mulher percebe, ela está diante do próprio Cristo. Quando ela diz: estamos esperando o Messias que nos revelará todas as coisas, ele olha para ela e diz: eu sou. Aleluia.
Ele está dizendo eu sou, ele está aplicando algo que o judeu tem dificuldade de compreender, porque quando estava no Sinai, Moisés subiu ao monte, no deserto, nas cercanias do Sinai, aproximadamente 20 quilômetros de distância. Ele olhou o pico do monte Sinai e ele viu uma luz piscando e ele não sabia o que era. Ele demorou pelo menos 3 dias para chegar àquele monte, porque ele queria saber o que era aquela fogueira que estava lá, aquele lugar inabitável, um lugar onde ninguém conseguia sobreviver, naquele alto daquela montanha do monte Sinai, um monte que passou a ser um monte histórico. Moisés então ele vai até o alto do monte. Quando chega lá, ele é confrontado pela voz, a voz do Senhor, o próprio Deus. Moisés, tira a sandália dos seus pés. Deus revela para ele o plano da salvação de Israel, que estava no Egito, aprisionado 400 anos, se não me falha a memória. E agora Moisés, que havia fugido do Egito, estava no deserto há 40 anos. Às vezes você está no deserto já faz muito tempo, mas é o próprio Deus que está fazendo um chamado para você. Glória a Deus. E ele simplesmente, ao ser confrontado com o plano, eu vou te enviar ao Egito, tu livrarás o meu povo, não sei falar, e toda a história é conhecida pelos irmãos. E ele simplesmente diz: Senhor, que direi àqueles que eu vou encontrar que tu és? Qual é o teu nome para que eu possa dizer a eles? E Deus diz: diga a eles que eu sou, te enviou. E agora estava Jesus no monte de Jacó, no monte onde estava o tanque de Jacó, o poço de Jacó, e ela falando daquele que haveria de vir, aquele que era esperado. Quantos estão esperando o livramento de Deus? Quantos estão esperando a solução? Quantos estão esperando a resposta? Quantos estão esperando a bênção, a porta aberta, a providência, quem sabe a cura? E Jesus diz: eu sou o que você precisa. Deus, aleluia. Nós estamos olhando para os médicos, olhando para a ciência, olhando para a crise mundial, quem sabe olhando para o dólar, para os Estados Unidos, olhando para Israel. Mas é Jesus a solução das nossas vidas. Eu sou, eu cheguei, eu estou aqui, Jesus. Aquela mulher abandona tanque, abandona balde, abandona corda e corre para a sua cidade. Agora sim, agora ela entendeu, agora ela encontrou, agora ela o conheceu. E a primeira manifestação, depois daquele estímulo poderoso de Jesus, é falar para os outros quem é Jesus, é falar para os outros onde Jesus está. E quando nós entendermos isso, essa igreja não vai caber, vai ter que construir outro lugar. Se você teve um encontro com Jesus, você não vai ser egoísta e guardá-lo só para você. Eu vou deixar Jesus só para mim, na minha casa, não vou dizer a ninguém. Não, você vai entrar no ônibus, falar de Jesus, vai entrar na empresa, falar de Jesus, parar uma fila em algum lugar e falar de Jesus. Quando você vê alguém abatido, triste, angustiado, esperando uma solução, você vai dizer: Jesus é a resposta, Jesus é a solução, Jesus é o que vai mudar a sua história. E essas pessoas vão dizer: onde eu quero, onde eu posso, onde vou para ouvir um pouco mais sobre Jesus? E você vai dizer: vem à minha igreja, porque lá você vai ouvir falar deste Jesus. E não só vai ouvir, você vai sair de braços dados com Jesus. Ele vai morar em você, ele vai mudar a sua história, ele vai fazer você alcançar o que ninguém pode fazer você alcançar. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, aquele que haveria de vir e sofrer no meu lugar. Se alguém perguntar para você quem é Jesus, você vai poder dizer: Jesus é o Cristo. O que isso significa? Significa que a humanidade tinha uma dívida impagável. Como foi que começou essa dívida? Começou na criação, no Éden, no jardim. Alguém abriu uma porta que só pode ser fechada com quem vem de lá de dentro. Quando Adão comeu do fruto. Se você olhar bem no livro de Gênesis, quando a mulher come do fruto, nada acontece. Mas é quando Adão come do fruto, a Bíblia diz, e os olhos de ambos se abriram. Quando Adão come do fruto, os olhos de ambos se abriram. A mulher comeu, os olhos dela não se abriram. Mas quem recebeu a ordem foi o homem.
Podes comer de qualquer árvore do jardim, menos daquela árvore que está no meio do jardim. A árvore da ciência do bem e do mal. Ciência é conhecimento. E é um conhecimento que tem dois gumes. Bem e o mal está nele. Quando o homem come, ele abre a porta da morte. A humanidade que estava dentro do homem. A humanidade não estava dentro da mulher, estava dentro do homem. O homem é o doador da semente. Toda a humanidade, todas as gerações dos homens que estavam dentro de Adão se contaminaram. E agora Adão é expulso do jardim. O que aconteceu com Adão, igreja? Foi esse? Da onde? E agora Deus fecha a porta atrás dele. Deus disse: fechamos a porta, para que o homem não lance mão do fruto da árvore da vida, come e viva para sempre em pecado. Foi lançado para fora e fechou a porta com a espada de um querubim flamejante ao redor do jardim. E agora a porta do pecado, da morte, porque o salário do pecado é a porta está fechada. E ninguém consegue entrar lá para resolver o problema. É um problema insolúvel. Ninguém pode entrar lá e resolver o problema. Precisa vir alguém de lá de dentro. Alguém de lá tem que surgir. Alguém de lá tem que sair. Aleluia. E é de lá que vem o Cristo. É de lá que vem aquele que haveria de sofrer, porque Cristo é aquele que leva ao sofrimento. Cristo é aquele que carrega a cruz. Cristo é aquele que leva os açoites. Isaías disse: e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aleluia. Seu nome será Emanuel. O mesmo Isaías diz: e ele, um homem experimentado, um homem de dores, homem que não via nele beleza alguma, um homem que carregou sobre si o castigo que nos traz a paz, é o Cristo. O Cristo vem de lá de dentro. Quem ele era lá dentro? Ele era a própria sabedoria de Deus. Toda a comunicação de Deus com a criação era através do Cristo, porque verbo é comunicação. Toda a comunicação de Deus. Lembra quando Deus fala com o peixe para engolir Jonas? Era o verbo, era o próprio Cristo. Lembra quando a jumenta se comunica com Balaão? Era o próprio verbo, dando a habilidade dela falar. O verbo se manifesta na comunicação. O Pai é o Criador, é aquele que cria, e o Espírito é aquele que interage, é aquele que abraça, é aquele que conforta, é aquele que vem morar junto, é aquele que conduz, é aquele que orienta, é aquele que instrui. Mas a palavra vem do verbo. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí quando Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor, e o séquito enchia o templo. E ali ele é confrontado, e ele diz: eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um homem de impuros lábios. E ele é tocado por uma brasa tirada do altar, com uma ferramenta chamada tenaz, que o anjo voa até ele e toca nos seus lábios, e ali ele ouve a voz do Senhor dizendo: quem irá por nós? A quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ali estava a prefiguração do próprio Messias, do próprio Mashiach, Jesus Cristo. E Yeshua HaMashiach de Israel, ele haveria de responder na eternidade dizendo: eu irei, porque a própria sabedoria de Deus se voluntariou para ser o Cristo, aquele que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque não tem participação de homem e nem de mulher, é o nascido do próprio Deus. Ele veio e está aqui. Quantos sentem a presença dele? Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença, porque ele foi, mas ele veio através do Espírito. Ele está aqui. Quando você entende que ele veio de lá de dentro para fechar a porta e abrir outra porta. Ele fechou a porta na cruz, quando ele diz tetelestai, ele diz: está consumado.
O preço foi pago. Não há mais nenhuma acusação contra Adão. Agora cada filho de Adão tem que se render. Cada filho de Adão tem que se entregar. A culpa agora do pecado sobre nós não é mais de Adão, porque Cristo pagou este preço, resolveu este problema. Agora cada um de nós precisamos nos render. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, no verso 28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele, o Cristo, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. É Ele. E Deus diz, e Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deus não levando em conta os tempos da ignorância. A falta de conhecimento. O conhecimento é a base de toda a existência. Nós não nascemos sabendo fazer comida, fazer arroz, plantar feijão. Conhecimento foi passado de geração a geração. Aí veio a escrita. A escrita propiciou que se escrevesse os livros. O conhecimento foi acumulado, foi armazenado, e a Bíblia diz que por se multiplicar a ciência, o conhecimento, o amor de quase todos se esfriará. O conhecimento é a base de tudo. Agora o conhecimento de Deus é a base da vida, é a base da existência eterna. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos se sentem livres do pecado? Quantos se sentem livres do pecado? Jesus pode vir hoje. Jesus pode vir arrebatar a sua igreja. Todos se sentem preparados para subir para a glória. No meio de uma multidão sempre tem alguém pensando: eu não posso, para mim não dá, não vem Jesus, eu ainda não estou pronto, eu ainda não me rendi, eu ainda não estou convicto. Meu filho, há poucos dias atrás, meu filho tem 20 anos de idade, ele começou fazendo uma investigação pessoal da Bíblia Sagrada, e ele começou a encontrar a palavra do arrebatamento. Ele começou a encontrar o conhecimento sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, e aí ele se ocupou tanto com isso, e ele disse: pai, eu não sei se eu estou preparado para a vinda de Jesus. E eu perguntei para ele: e o que é que você pode fazer para subir no arrebatamento? Ele disse: eu não sei. E o que é que pode ser feito para subir no arrebatamento? Ele disse: eu não sei, pai. E eu respondi para ele: filho, não há nada que você possa fazer para subir no arrebatamento. Meus irmãos, não há nada que você possa fazer para subir no arrebatamento da igreja, porque o que é necessário ser feito já foi feito na cruz. O que é necessário ser feito já foi feito. Não tem nada que você possa fazer, a obra já foi realizada. O que você precisa é crer, e crer é uma obra espiritual. Você não tem capacidade de crer, você precisa ouvir a fonte, ouvir a palavra e se submeter a ela. Se a palavra entrar em você e você se submeter à palavra, então você está respondendo a um estímulo de Deus. Amém, irmãos? Você pode até hoje ter vivido uma insegurança, até hoje você pode ter vivido uma incerteza. Quem sabe quem vai ver esta mensagem em algum momento vai estar também desse mesmo jeito, não sabendo responder quem é Jesus, não sabendo se é salvo, não sabendo se é perdoado, não sabendo se é filho, não sabendo se vai subir no arrebatamento, com a incerteza no coração. Mas vou dizer para você, Jesus já pagou um alto preço na cruz. O preço foi pago à vista, e foi pago com juros e correção eterna. Todo o preço que haveria de ser pago já foi pago. Agora você ouve e crê, e se crê terá vida eterna. Você ouve e crê, e se crê terás a vida eterna. Você não pode fazer nada. Para crer precisa do Espírito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio de lá de dentro resolver um problema. Ele subiu à cruz, o problema foi resolvido, mas ele não permaneceu morto. Aleluia, Jesus. Ele subiu à cruz e não permaneceu morto. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele derrotou
derrotou o pecado, Ele derrotou o Satanás, Ele derrotou a morte. É deste Cristo que eu estou falando para você. É Ele que apareceu no meio dos discípulos no primeiro dia da semana, no domingo. Eles estavam desesperados sem saber o que fazer agora que Jesus foi morto. Jesus apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. Oh Deus, aleluia. A shalom de Deus seja convosco. O que é shalom? Nós vemos, é paz. Shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Parece que alguém respondeu aí comigo. Olha aí, o Espírito de Deus está na fiação. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Jesus estava dizendo: está tudo no lugar, já não há mais nada faltando. Aleluia. E não tem nada quebrado. Ele resolveu o meu, o seu, o nosso problema. O problema é que nós estamos tão atarefados, tão distraídos, tão acumulados de conhecimentos excessivos, que o único e maior e mais importante conhecimento que deveríamos ter é este: quem é o Cristo. Põe a mão no seu coração. Talvez você pense que o coração é no meio, é do lado, não importa. Quando a gente fala coração, a Bíblia ela aponta sempre aqui para cima. A Bíblia não aponta coração aqui no meio, a gente põe aqui por cultura. Não fala coração e mente, pensamento, entendimento, é tudo aqui em cima. Mas a gente tem por cultura pôr a mão aqui no meio do peito, que é aonde bate esse órgão. Quando para, acabou a vida, o fôlego de vida sai. Você agora está tocando naquilo que pulsa. E que o seu coração, não esse órgão de carne, mas o seu entendimento, o seu pensamento, esteja voltado para uma única coisa que é importante, que não pode faltar em você: o conhecimento de Deus. O conhecimento de quem é este Cristo agora para você. Quem é este Cristo que nós precisamos conhecer melhor. Eu vou dizer para você, o melhor meio, o mais importante meio de se conhecer a Jesus é pelo Espírito, olhando a sua palavra. E depois que olhamos a sua palavra, precisamos vincular tudo que nós aprendemos na palavra pelo Espírito a um momento de oração do joelho. Quando nós vamos nos render e dizer: Deus, eu não sei, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas Tu tu sabe, Tu tem, Tu pode, e vem morar em mim. Todos os dias precisamos orar dizendo: vem morar em mim, vem me ensinar, vem me orientar, vem me conduzir. Você pode dizer isso agora: vem Jesus. Diga com força, diga: vem Jesus, vem morar em mim. Teu lugar é aqui, em meu coração, porque eu sou templo, eu sou morada. Eu creio que o Senhor entregou a sua vida no meu lugar, morreu no meu lugar, pagou o preço do meu pecado. Por isso creio que a partir de hoje, desde o dia em que entreguei minha vida a Ti, e até que o Senhor venha me buscar, eu sou filho de Deus. Me salva, Jesus, porque eu não posso salvar a mim, mas Tu podes, porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que está vivo eternamente. Quantos podem dizer amém? Eu quero convidar você que ainda não se rendeu a Jesus. Talvez você fez esta oração, mas quer fazer uma confissão pública agora. Eu vejo que há pessoas que estão na igreja, às vezes ela frequenta o templo, mas ela ainda não se rendeu a Jesus. Todos aqui hoje são rendidos a Cristo, todos aqui hoje são crentes, todos estão salvos. Pode dizer amém, todos os salvos? Mas quem tem dúvida da salvação, vem aqui para me orar por você. Posso convidar, né, pastor? O pastor autorizou convidar. Se há alguém aqui que tem dúvida da salvação ainda, vem aqui para me orar por você. Eu estou com um problema tão sério que eu acho que Jesus não vai me salvar. Vem aqui que nós vamos confrontar esta esse engano do seu coração. Amém, Jesus. Você veio, irmã? Veio para entregar a vida para Jesus? Eu creio, olha aqui para mim, irmã. O Espírito de Deus está tocando em você.
Receba o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tem mais uma criança vindo ali já está crente, está salvo, até cantar. Toca Espírito Santo. Eu vi um rapaz lá atrás, estou com dúvida de dizer se ele já é crente ou não. Já está crente, irmão. Está salvo. Tem certeza? Ninguém vai pôr em dúvida isso na sua vida. Tem alguém que aqui, se Jesus vier, você acha que não vai subir? Dá um sinal com a mão. Jesus está vindo, pode ser hoje. Dá um sinal quem tem dúvida da salvação. Deixa eu ver, tem alguém? Todo mundo está salvo, diga amém. Quem tem certeza de salvação, diga amém. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus morreu levando a sua morte na cruz, mas ele deixou algo para você. Alguém sabe o que foi que ele deixou? Não. Jesus morreu no seu lugar, sabia? Morreu no seu lugar. E ele deixou algo de presente. Você sabe o que é? A vida dele. Ele deixou a vida dele para você viver. É raro ver crianças chorando vindo à frente. É raro. Isso é o toque do Espírito Santo. Quando você está sentindo o toque do Espírito Santo, já é o Espírito Santo dizendo: você é minha. Eu tenho um plano em você. Eu tenho um plano com você. E nada vai impedir você de chegar aonde eu vou te levar. Como é seu nome, irmã? Diga comigo: Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, quem perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Aqui dentro de mim é o seu lugar. Vem morar em mim, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, receba esta vida. Mora dentro. Toca, Deus. Enche, 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 Senhor. Enche, Espírito Santo. Receba. Vem aqui pegar na minha mão. Vem aqui pegar na minha mão. Vem aqui pegar na minha mão. Vem aqui, irmão. Aqui. Pegar na minha mão, irmão. Vem aqui pegar na minha mão. Vem aqui, olha bem. Sobe aqui, sobe aqui. Olha para mim. Você já entregou sua vida a Jesus? Eu sei. Não sabe? Põe a mão no coração. Quer entregar a vida a Jesus agora? Feche os olhos. Diga: Senhor Jesus, a minha vida lhe pertence. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e vem morar em mim. Senhor, eu preciso da tua presença dentro de mim. Amém? Dá um abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pelo privilégio desta oportunidade.